Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Reverendíssimos irmãos no sacerdócio, povo de Deus muito amado, às vezes alguém chega a nós sacerdotes, por vezes até a imprensa laica, a mim perguntam, por exemplo: padre, o que o senhor pensa sobre o aborto? Um outro vem e pergunta: padre, o que o senhor pensa sobre a família? Outro pergunta: padre, o que o senhor pensa sobre os métodos contraceptivos? Então, eu não preciso pensar muito, porque a minha fé ilumina o meu saber, e o meu saber traz contributos para a minha fé. Então eu digo a quem me pergunta, aquele repórter, aquele jornalista: eu penso o que a igreja pensa sobre este assunto. Eu penso o que a igreja pensa sobre este assunto. Mas às vezes a pessoa insiste: não, padre, estou perguntando ao Senhor, o que o Senhor pensa? Então eu respondo: posso ser eu, diferente da minha mãe, que me gerou, que me alimenta, que de mim cuida. Jamais falaria mal da minha mãe, jamais deixaria de honrá-la, jamais traria desgosto para a minha mãe. A igreja é minha mãe, a igreja é sua mãe, você é filho, filha, muito amado da igreja de Deus. Amém? Por vezes também ouço: padre, sabe aquele artista? Sei. Padre, sabe aquela celebridade? Pois não, é de tal igreja. Ah, muito bem. Sabe aquele famoso? Sim, o que tem? É daquela igreja. Ah, então hoje eu lhes digo: sabem São Pedro e São Paulo? Eu sou da igreja deles. Você também o é. Aplauda a sua fé. Eu me lembro, eu estava no seminário, e o padre que me fez padre, Padre Gilberto Maria Defina, que o bom Deus o tenha, certo dia nos reuniu a nós seminaristas, olhou bem nos nossos olhos, como um dia olhou para Pedro, e como um dia Paulo percebeu que cego estava. E o padre Gilberto nos disse: um padre, para ser bom padre, tem que ter 3 amores. Eu falei: meu Deus, eu pensei que não tinha que ter nenhum. 3 amores? Mais do que um até. E então o padre chegou bem de pertinho de nós, bem pertinho a nós, e disse: um padre, para ser bom padre, tem que ter 3 amores. Se lhe faltar um destes, já não será bom padre. Terá outro adjetivo. Tem que amar, e de maneira apaixonada, a Jesus Eucarístico, a Santíssima Virgem Maria e a Igreja de Jesus Cristo, na pessoa do Papa. Depois, o tempo passou, eu cresci um pouco, e eu percebi: não é apenas o padre para ser um bom padre. Os seminaristas, os leigos, as lideranças da igreja, os membros das comunidades, das pastorais, dos movimentos, a se faltar um destes amores,
a um destes batizados, não serão bons batizados. A você também, amor apaixonado por Jesus na Eucaristia, amor apaixonante. A Santíssima Virgem Maria, amor apaixonante pela Igreja de Jesus e de Maria, na pessoa do Papa. Amém? Louvores a Deus. Amados irmãos, nós celebramos hoje a festa das colunas mestras, os dois pilares principais da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. Para bem dizer a verdade, não só celebramos a memória dos apóstolos, nós celebramos, por isso os paramentos vermelhos, o martírio de São Pedro e de São Paulo, em Roma, durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64. Ora, meus irmãos, tão diferentes um do outro, tão complementares. Nós somos diferentes. A mãe chega e diz assim: padre, tenho 5 filhos, como os dedos das mãos. Padre, a gente educa os filhos todo igualzinho. Mas depois, cada um é como o dedo da mão. Um não é igual ao outro, mas se complementam. É como na vida conjugal. Não me venha com esta história. Padre, nós vamos nos separar porque somos muito diferentes. Se fossem iguais, não precisariam ser unidos. O que falta num, sobra noutro. O que um não tem, o outro tem. É como na comunidade eclesial, na sua paróquia. É assim também, no grupo de oração. Amados, Deus dá o dom, o carisma, o ministério, conforme a necessidade. Não é, eu queria cantar. Mas não precisa de cantor naquela comunidade, já tem. Precisa de ministério de limpeza, alguém quer? Eu queria fazer oração de cura, mas já tem quem o faça. Precisamos de quem cuide dos enfermos, sim, mas limpando-lhes as feridas. Alguém quer? Amados, o Senhor desperta, desponta, suscita o dom, o carisma, o ministério, a profecia, onde são necessários. De tal maneira que a igreja, o Papa Francisco tem dito muito, que é do Senhor. O Papa Bento XVI terminou de maneira gloriosa o seu pontificado dizendo: a igreja do Senhor, a barca é dele. Pois bem, se a barca é dele, ele cuida dela. Eu vou lhes fazer uma confidência. Posso? Antes de vir ao púlpito, porque é por demais severo, exigente, o que estou fazendo? Não se prega o que se quer, não se prega o que se gosta. Na igreja se prega o que Cristo gosta, o que Cristo ensina. Não posso dizer, gosto disso e não gosto disso. Não, este lugar é santo, é a mesa da palavra. Santo Inácio de Antioquia dizia: não podemos perder nenhum farelo do corpo do Senhor na Eucaristia, mas também nenhuma letra do corpo de Cristo na palavra. Então é preciso que nós nos conformemos à Santa Palavra, nos envolvamos na palavra. E a Canção Nova é maravilhosamente uma escola da palavra. Monsenhor Jonas tem educado a todos nós, a todos os seus filhos, na palavra, fazendo deles, de todos nós, homens da palavra. Ele mesmo disse várias vezes: confundiam meu sobrenome com
Abib com da Bíblia. Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas da Bíblia. Você também é da Bíblia ou não? Sim ou não? Sim. A palavra do Senhor, que tão bem viveram Pedro e Paulo, e por ela deram a vida, depois se faz carne. Pois bem, é tão severo, é tão sério isso, que eu quero lhes dizer, irmãos, amar o que a igreja ama, ensinar o que a igreja ensina, detestar o que a igreja detesta. Não posso eu comungar da Eucaristia se da palavra não comungo. Não posso eu querer ter parte no reino do Senhor se não deixo o reino dele em meu coração acontecer. Agora eu me lembro de Dom Benedito Beni dos Santos, o bispo aqui de Lorena. Dom Beni, ele foi meu professor na faculdade, lá em São Paulo, e também é meu padrinho de ordenação. Quando Dom Beni, na época professor, doutor, Padre Beni, pregava a nós, na escola, lá na teologia, sobre a eclesiologia, sobre a teologia da igreja, era um retiro. Era um retiro. Saíamos apaixonados da igreja. Sim, porque a sala de aula se transformava em igreja. E nós nos sentíamos felizes em sermos da igreja fundada pelo Senhor. Você ouviu o Evangelho? O Senhor disse, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ora, você deve conhecer bem a língua pátria. A é artigo definido, não indefinido. A significa que não há outra. O Senhor disse, minha igreja, não disse uma igreja. A ninguém Jesus deu autorização para fundar igrejas, porque Ele é o fundador da igreja. Amém? Glória a Deus. Nós nos completamos e nos complementamos como São Pedro e São Paulo. Temperamentos tão distintos, estilos tão antagônicos. Pedro, o homem da Galileia, rude, quase sem estudo algum, um homem de pouca letra, um pecador de marca maior, amava apaixonadamente o mestre, impulsivo, prometia que ia amar, rapidinho já negava. Mas ele dizia, antes de Jesus fazer a pergunta, ele já falava amém. Já topava tudo. Paulo já é um homem estudado. Estava ele estudando para ser rabino, com o grande Gamaliel. Paulo, homem de muitas letras, um homem muito estudado. O temperamento também era diferente. Eu imagino que Paulo, quando pregava, molhava a camisa. Paulo chorava quando escrevia suas cartas do cárcere. Paulo dizia que havia gerado seus filhos. Hoje nós falamos muito da cruz, não é? O Kairós, eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas. Paulo dizia, eu me gloriarei na cruz de nosso Senhor, porque estou pregado com Ele. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, Pedro pregou para os de dentro, Paulo para os de fora. O Senhor escolheu Pedro e fez dele o primeiro papa. É o príncipe da igreja primitiva. É o primaz, o primeiro dentre os iguais. O Senhor escolheu Paulo, na época Saulo, para enviá-lo a todas as nações conhecidas de então. Precisamos ter
um pouco de Pedro, um pouco de Paulo. Pedro conviveu com nosso Senhor durante todo o seu ministério público. Naqueles 3 anos, Pedro estava lá. E nos momentos maiores de revelação do Senhor, do seu ministério e do seu mistério salvífico, Pedro estava juntinho do Mestre, junto com João e Tiago. Pedro estava na última ceia. Paulo só vai conhecer Jesus depois da Páscoa. Quando nosso Senhor morre em Jerusalém, no alto do Gólgota, ele estava por Jerusalém. Só vai se encontrar com Pedro alguns anos depois. Certa vez, ele estava no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, e ele pensava fazer bem, fazendo mal aos cristãos. Naquela época, ser cristão era um crime de lesa pátria. Pois bem, então, ele tinha sua espada e levou a degola a muitos cristãos. Meus irmãos, tanto São Pedro como São Paulo tiveram o nome mudado e a graça de derramar o sangue por Jesus e pela sua igreja. Pedro também foi crucificado. Sabia disso? São Pedro também foi crucificado, e de cabeça para baixo, ou pelo menos na diagonal. Paulo, aquele que passou a espada na cabeça de muitos cristãos, teve a sua arrancada e bateu 3 vezes no chão. E onde bateu, 3 fontes brotaram. O nome do primeiro era Simão. O Senhor lhe muda o nome para Cefas, pedra. O nome do segundo era Saulo. O Senhor lhe muda o nome para Paulo. Ainda há algumas ordens na igreja, algumas congregações, melhor, institutos, onde o nome do religioso, da religiosa, é mudado. É para dizer, é uma nova identidade. O Senhor Jesus está lhe pedindo hoje. Você pode voltar para casa com o mesmo nome. Pode continuar com o mesmo documento de identidade. Mas tem que ser mais apaixonado pela igreja do que quando aqui chegou, do que quando desta missa começou a participar. Amém? É uma mudança interior. É tornar-se apaixonado pela evangelização. Meus irmãos, a nossa igreja tem 2000 anos. O primeiro Papa foi São Pedro, e depois Lino Cleto Clemente. O penúltimo século foi muito rico para a igreja. Nós tivemos na passagem do século 19 para o 20, Leão XIII, e abrimos o século 20 com Pio X, e depois Bento XV, e depois Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Você ouviu na primeira leitura que, e eu vi essas correntes, em Roma, a cidade eterna. Pedro estava na cadeia, e a igreja orava por Pedro. Pedro foi escolhido para confirmar os irmãos na fé. Então, estava orando, não fez nada de errado. Tem um preço ser de Jesus, né? Mas eu estou disposto a pagar, porque o meu Deus, por mim, no altar da cruz, pagou o preço que os meus pecados exigiam que eu pagasse. Então, a igreja orou, e as correntes caíram de Pedro. Mas existe, meus irmãos, Pedro saiu da cadeia
continuo evangelizando, mas existe uma corrente bendita, e eu não quero tirar um elo desta corrente, e eu te convido a não tirar um elo desta corrente. É uma corrente de amor, de obediência efetiva e afetiva. Não é só simplesmente obedecer o Santo Padre, um dicastério romano, a cúria, os documentos papais, do episcopado latino-americano, brasileiro. Não, não. Nós temos o Espírito que vivifica a letra. E estes foram os escolhidos pelo Senhor. Deles sou ovelha, não quero ser cabrito. Agora, sobre vocês, exerço um pastoreio, mas só pode pastorear quem tem a coragem de ser ovelha. Francisco disse: nós não fomos feitos para pentear ovelha. Francisco tem cada tirada, é profundo no ensinamento, é doutor. Mas Francisco tem um linguajar muito acessível. Não vamos comparar um papa com o outro. Cada um foi o papa que o Espírito Santo pediu na igreja de Jesus, naquele tempo, para aqueles desafios, com aqueles cristãos, inclusive eu e você. Amém? Louvores ao Senhor. Então Francisco disse: daqui menos de um mês ele estará em nosso meio. Seja bem-vindo, Francisco! A canção nova te abraça, a mão do Senhor beija, o Brasil te acolhe. Amados irmãos, Francisco disse assim: nós não fomos feitos para pentear ovelha, fomos feitos para pastorear ovelha. Você entendeu? É aquela história de a pessoa está no erro, é desgarrada. Vou contar só para vocês. Sabe como se percebe que alguém saiu da igreja? Ouçam bem a pergunta. Sabe como se percebe que alguém saiu da igreja? Quando dentro dela não vive dentro dela. Francisco de Assis, lá no século 12 e 13, uma época de efervescências doutrinárias, como nos primórdios, como no século 21, meu Jesus, a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. As portas da sua igreja, da minha igreja, serão protegidas, porque as portas do inferno não são mais fortes, nunca foram e jamais serão. Aleluia! Glória a Deus! Então Francisco disse, Francisco de Assis, que inspirou o Santo Padre o Papa, o Vigário de Cristo, o doce Cristo na terra, como dizia Catarina de Sena. Pois bem, Francisco disse: há algo na igreja que não vai bem. O Senhor disse a ele, no crucifixo de São Damião, conservado que se encontra lá na igreja de Santa Clara, em Assis, na região da Úmbria, na Itália. O Senhor disse a Francisco: Francisco, vai e restaura a minha igreja. A missão do Santo Padre, o Papa, é a mesma. A minha missão, a sua missão é a mesma. Não é diferente. Cada um no seu ministério, no seu estado de vida, do seu jeitinho. Mas todos pelo mesmo ligame espiritual que nos faz membros do mesmo corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então naquela época, Francisco disse: eu não vou atirar pedras
na igreja. Eu vou ser, primeiramente, o que gostaria que a igreja fosse. Houve, você sabe, quem saísse e pedras atirasse. Há algo que não combina com a sua família, que não é bom? Ou no seu casamento? Fique e mude você. Fique e seja exemplar. Fique e dê testemunho. Prega-se muito mais com a vida do que com os lábios. Amém? Amados irmãos, Francisco disse: é preciso pastorear a ovelha, não penteá-la. E pentear é mais ou menos isso. Você está errado, mas vou fazer um cafuné em você, ovelhinha. Padre, se a gente falar isso na nossa paróquia, os fiéis vão embora. Você prefere uma igreja inchada ou uma igreja cheia do Espírito Santo? Certa vez perguntaram ao cardeal de São Paulo por que é que alguns fiéis da igreja estavam saindo. Ele falou: alto lá, não tem nenhum fiel saindo da igreja. Quem está saindo da igreja são os infiéis. São os infiéis, porque o fiel fica, dá a vida, dá o exemplo, o sangue. É preciso ter um pouco de Pedro, um pouco de Paulo. Talvez você tenha um pouco mais de um do que um pouco mais do outro. Mas você viu como eles são conjugados? E o como temos que viver na esteira de um, na esteira de outro. O Santo Espírito está me lembrando mais uma palavra do Papa Francisco. Ele é o Papa de número 266. Na sucessão apostólica, o Papa do 166º. Como o Espírito Santo trabalha bonito. Não vou dizer que tenho orgulho, porque orgulho não é coisa boa, é um dos 7 pecados capitais. Mas como eu sou feliz, porque quando eu nasci, o meu pai, minha mãe estava lá na maternidade, e o papai foi ao hospital, foi ao cartório, e levou a minha certidão, os documentos lá do hospital, e tirou a minha certidão de nascimento. O meu pai providenciou o meu registro civil. Depois eu tirei o documento de identidade, RG, como a gente fala, não é? Mas, como eu sou feliz, porque um dia o meu pai e a minha mãe levaram-me à Pia d'Água Benta. E ali me deram a cidadania celeste. Eu fui feito. Quem aqui é batizado? Muito bom. Nós fomos feitos cidadãos dos céus. A nossa herança é a eternidade. Amém? Eu vou terminar lhe contando sobre os 3 Os. Os 3 Os. Os 3 Os quando chegarmos no céu. Quando nós chegarmos no céu e vislumbrarmos aquele paraíso, o lugar de puro deleite, onde não há choro nem ranger de dente, nós vamos dizer: eu penso que posso até ter um treco, mas para que eu não sofra, o Senhor disse: filho, vai se acostumando com o céu. Então ele me disse: vá se acostumando com o céu através da missa, porque a missa é um recorte do céu na terra, é um antegozo celestial. Se acostuma, filho, com a canção nova, porque a canção nova é um pedacinho do céu na terra. Se acostuma, filho, com os meus pequeninos,
porque servindo aos pequeninos, você está preparando a sua chegada para este lugar. Agora nos pequeninos você me serve, na eternidade eu te servirei. Amém? Louvores a Jesus. Bom, eu lhes contei apenas de um ó. E o segundo ó? Quando chegarmos nos céus, nós vamos dar uma boa olhada e vamos dizer o segundo ó, porque quem a gente pensava que não estaria lá, está lá. Como é? Agora é que eu quero ver. E o terceiro ó, é porque quem a gente tinha certeza absoluta que estaria lá, não estava lá. A mamãe já falou assim para mim: filho, se eu for primeiro e você chegar e logo não me vir, fique tranquilo, talvez eu esteja lá dentro. Talvez eu esteja lá dentro. E eu disse para ela: bom, como sou amigo de São Pedro e ele é o porteiro, você viu as chaves que foram dadas a Pedro, porque ele foi constituído assim pelo Senhor. O que a igreja liga aqui, liga lá. O que a igreja desliga aqui, desliga lá. É um poder que só o Senhor tem, que só o Senhor confere. Amém? Por fim, eu vou lhes dizer que eu quero, como Santa Teresa d'Ávila. Teresa já estava bastante enferma, cansada das fundações, muitos carmelos, muitos desafios. Então, no leito de morte, ela orou: Senhor, só uma coisa eu vos peço, morrer como filha da igreja. Senhor, só uma coisa eu vos peço, morrer como filha da igreja. Da igreja eu fui feito filho, na igreja tenho vivido. Como filho da igreja eu quero morrer e lhe desejo uma boa morte na hora que chegar a hora, como um legítimo, uma legítima filho, filha da igreja, vivendo as notas da igreja, una, santa, católica, apostólica. Amados irmãos, viva São Pedro e viva São Paulo e viva a igreja de Jesus.